Falando em Ó. Ministério Público, o mesmo Ministério Público que pediu essa investigação que pediu aí ao TCU para levantar os gastos aí dessa reunião, pediu hoje uma investigação sobre o pastor empresário radicado nos Estados Unidos, André Valadão. Pastor André empresário Valadão é uma vergonha do caramba, né? Pastor empresário é demais. O André Valadão é a escória que fez isso aí. João, solta o vídeo. Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas, homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças, aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, por causa de uma porta que parecia bonitinha, um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. E aí o cara fala, sacode uns 4 ali do seu lado e vai para cima. Pois é, eu acho engraçado esse tipo de canalha, esse tipo de escória. Dizer que tem... O cara é tão foda que ele tem contato direto com Deus e sabe que Deus pensa. Eu ia falar isso. Sim, ele um amigo... né? Tem o telefone celular do Todo-Poderoso. E ele reproduz o que Deus disse. Se eu pudesse, eu matava. Olha, eu vou te dizer um negócio. Eu melhor ficar quieto em relação à coisa da religião. Eu só quero dizer... Não, eu até queria dizer isso, cara. Eu por acaso, acabei conhecendo a pessoa, conhecendo o trabalho do pastor Henrique Vieira, que se candidatou até no Rio e tal. Acho que era deputado, uma coisa assim. Né? E por acaso é a voz de uma das músicas do Emicida. Sabe quando você vai descobrindo um monte de coisa? O cara parece que é quase teu primo, você não sabia até ontem. Mas aí eu vi, aí passei a seguir o cara no Instagram, sei lá, e comecei a ouvir o cara falar. Né? E aí isso tirou muito peso da religião para mim, sabe? Você vê pessoas completamente, né, alinhadas com você, só que são de outra religião, né? E tem a que a gente acaba conhecendo é um pastor desse, um pastor empresário, né? Ele ser apresentado assim é lindo, eu acho maravilhoso. Mas é isso, igreja em Miami, se não me engano. O cara dizer que é pastor, vocês já repararam como ficou fácil de algum tempo para cá? Um cara dizer que é pastor ou o cara dizer que é empresário. Sim. Cara, para você chamar de empresário antigamente, você mantinha uma certa distância de empresário. Hoje qualquer borra-botas é um empresário. Empresário nada. Ah, sim. Não, mas então eu comecei a ver que, de repente, o que a gente conhece, talvez, de religiões que a gente não tem a proximidade, é o pior delas, muitas vezes, né? Que eu comecei a ver algumas vozes bem temperadas, né, e razoáveis. Até mesmo durante a campanha do Bolsonaro, o pessoal dizendo, não vou votar, gente, não posso votar no cara desse, porque a minha religião não me permite. Né? Bom, eu só tenho uma questão para colocar aqui. É absolutamente abjeto um sujeito desse alegar liberdade religiosa, liberdade de expressão, para fazer um discurso de ódio. Eu tenho direito de ter a minha crença, mas eu não posso pedir a morte, pedir o combate, entendeu? Pedir o extermínio de pessoas que não têm as mesmas opções, que não têm as mesmas... Não, e como encomenda, né? Não é uma questão de opção. E como encomenda de vida, que não era ele. Que você.
Não, E e o não tem lance é o o mesmo seguinte, estilo de vida que você. a safadeza é que não era ele que estava pedindo. Deus estava pedindo. Não, Não era ele. Que isso, Agora, cara, isso mas é qual Deus também, gente? Está na hora também da gente fazer tenebroso. Tá na hora da gente fazer um exame crítico em relação ao que a gente tem que levar a Deus? sério. Passou da hora, na verdade, da gente ter uma análise crítica em relação a um livro que é dito como sagrado, que foi escrito na Idade do Bronze, quando o homem ainda não dominava os rudimentos básicos da agricultura, o Você homem vai não entrar por dominava os essa seara rudimentos mesmo. básicos, as Logo de cara. ferramentas básicas. Você vai caminhar nesse fio de navalha aí Cara, mesmo. Assim, Não, eu não vou Cara, caminhar nesse fio de navalha. Eu acho que a Bíblia tem lindos exemplos, mas não dá para levar a Bíblia a ferro e a fogo. Ela foi escrita por homens, numa época completamente diferente da nossa. Numa época que as pessoas morriam por causa de dentes inflamados. Em que metade das mulheres morriam no parto. Entendeu? Chega! Vamos pegar o que é bom da Bíblia, entendeu? E seguir filosoficamente, mas não dá para levar isso a ferro e a fogo. O cara tá mas André, não é isso. André, não é. Bíblia para uma das nossas próximas edições. Eu acho arriscadérrimo a gente entrar. Não, eu não tô falando, mas eu acho que todo mundo tem que ter, pode processar a fé que quiser. Agora, você tem que. Cara, você tem que respeitar a regra básica, a regra de ouro que permitiu que a gente conseguisse construir uma civilização, por mais falha que seja, que é o seguinte: não deseje para os outros o que você não quer para você. Só um ponto aqui, então. O João está querendo falar antes de mim. Vai, João, fala você, depois eu falo. Não, está dizendo que o lance é o seguinte: o problema que é maior, essa coisa toda, é a interpretação da Bíblia uma pessoa dessa que diz que Deus mandou matar. Entendeu? E aí a parada é essa. Acho que o livro em si, bicho, pode ser interpretado de várias maneiras. Mas é que ao longo da história, essa mesma questão religiosa, ela respaldou a escravidão dos negros, porque os negros não tinham alma. Ela respaldou a perseguição aos judeus, porque eles mataram Jesus. Ela respaldou as cruzadas, onde se pagavam indulgências para poder ir lá estuprar e matar muçulmano. Tá legal. Então vamos trazer alguém para falar desse tema. É o que eu proponho. Para a gente não ser minimamente desrespeitoso. Eu não estou sendo desrespeitoso com nada. Eu sei que não. Eu sei que não estou dizendo que você está sendo. Estou dizendo para a gente não correr este risco. Eu tenho certeza que eu não estou correndo risco de nada. Se a pessoa considera esse livro sagrado, ótimo. Mas esse livro foi escrito. Esse livro é de um momento histórico que você não pode pegar o pé da letra. Entendeu? Sim, é só isso que eu estou colocando. Isso é meio básico, né? Isso é meio básico. E outra coisa, além de tudo, chegando um pouquinho indo ao encontro do que o João mencionou, a gente vê que um pastor como esse cara aí, e muitos dos seguidores dele, e muitos outros, né? Muitos outros. Aliás, como se assemelham aos políticos, né? Esses caras, parece que só aparecem para tirar alguma coisa e para fazer o bem pela sociedade para valer, não se conte com isso. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte: o quanto esses caras não admitem diferenças, o quanto esses caras não admitem pensamento que não seja rigorosamente como o deles, o quanto esses caras acham que a força, a truculência e a orientação de cima para baixo, forçosa, a respeito da vida dos outros, é uma maneira correta de tocar a sociedade, e o quanto esses mesmos caras falam em liberdade. Não faz sentido. Nenhum. Sim. Esses caras não suportam a liberdade. Então, peraí, como assim liberdade? Eu acho, sinceramente, para mim esse é o ponto. Você não pode alegar a liberdade religiosa para pedir a perseguição de uma minoria. Isso não existe. Isso não existe. Cara, tem uma frase... O resto a gente negocia. O resto é negociável. Muito bacana, que era uma perguntinha dizendo assim: você é contra ou a favor de... Não é para você responder não, tá, André? É só para eu te contar a historinha. Você é contra ou a favor do ensino religioso nas escolas? Aí a pessoa pode dizer: sou a favor. Tá? Da sua religião ou da dos outros. Né? Porque é isso. Que quando você fala a favor da religião, é uma religião só que estão falando, né? Você absolutamente oblitera qualquer outra e vamos embora. Eu acho que eu, por acaso, quando estudei na PUC, tive uma aula com um padre doido pra caramba, que ele fazia o contrário. Ele é um padre católico, que ele trazia várias religiões para bater papo com a gente, ainda moleque, 18 anos.
né? Aí Hare Krishna, não sei o quê, uma galera, e foi interessantíssimo. O cara conseguiu mostrar como a religião pode ser boa para pessoas diferentes, não deixando de falar o que ele queria falar, mas dando uma abertura desgraçada para os outros.